Boa noite, Dom. Acompanho seu trabalho faz um tempo e hoje decidi te escrever. O que vou contar não é fácil, porque mexe com feridas que a gente passa a vida tentando manter fechadas, fingindo que não estão ali. Meu nome é Roberto e essa história aconteceu há alguns anos, mas o peso dela, esse eu carrego até hoje. Eu cresci numa família, digamos, complicada. Não era falta de dinheiro, nem doença, nem nada que se possa apontar o dedo e dizer, o problema é esse. Era uma coisa no ar, uma amargura que passava de um para o outro como se fosse gripe, sabe? Meu pai, meus tios, meus primos mais velhos viviam se alfinetando por herança de terra que já nem existia mais, remoendo briguinha de festa de 20 anos atrás. Se alguém conseguia dar um passo para frente, se comprasse uma moto financiada que fosse, a turma de trás já formava um coro para dizer que não ia dar certo, que era perda de tempo, que logo ia se afundar em dívida. Era como se o fracasso fosse uma tradição de família e ai de quem tentasse quebrar. Desde moleque eu sentia que aquilo não era para mim. Eu observava calado e pensava que não era possível que a vida fosse só isso. Fugi daquele ambiente assim que me senti homem o bastante para isso. Fui morar numa pensão no centro da cidade, um lugar bem simples, e comecei a fazer bico de servente de pedreiro. Carreguei muito balde de cimento. Aprendi o ofício na marra. Foi nessa época, ralando de sol a sol, que conheci a Clara, minha esposa. Ela era o completo oposto de tudo que eu conhecia na minha família. Tinha uma calma, uma fé nas pessoas e no futuro que era quase desconcertante para mim. Nós dois trabalhamos feito uns loucos por quase uma década. Eu já tinha virado pedreiro, pegava umas reformas por conta própria. Ela fazia faxina, cuidava de idosos, o que aparecesse. Cada centavo era guardado. Nosso grande sonho tinha até nome: Mercadinho Nosso Canto. Compramos um terreninho num bairro residencial, desses mais simples e afastados, com umas casas de um lado e muito mato do outro. Por um ano inteiro, todo fim de semana e toda noite, eu levantei as paredes da nossa casinha nos fundos e na frente, o salão da nossa mercearia. Cada tijolo ali tem suor nosso. No dia que a gente finalmente abriu, Dom, eu nunca vou esquecer. Era um cômodo pequeno, prateleiras de metal que a gente comprou de segunda mão e pintou de azul claro, um balcão de madeira que eu mesmo lixei e envernizei. Tinha um cheiro de tinta fresca misturado com o cheiro de pão que a gente tinha encomendado. A Clara, com aquele jeito dela, acendeu uma velinha para São Bento num cantinho, numa prateleira bem alta, e fez uma oração baixinho. Para nós, aquele lugar não era só um negócio. Era a prova de que a gente podia, sim, quebrar a tal tradição. Era o nosso santuário, o lugar onde a amargura não podia entrar. No começo, Dom, tudo era uma maravilha. Os vizinhos do bairro começaram a aparecer, uma senhora aqui, umas crianças comprando guaraná e salgadinho ali. O movimento era pequeno, mas era nosso, era constante. A Clara ficava no caixa de manhã e eu assumia no fim da tarde quando chegava da obra, porque continuei pegando uns trabalhos para garantir a renda e não desfalcar a loja. A gente chegava no fim do dia exausto, mas com um sentimento bom, sabe? De propósito, o nosso santuário estava funcionando. Mas santuário nenhum fica imune ao mundo lá fora, né? E o meu mundo de origem, a minha família, não demorou muito a bater na porta. Num sábado à tarde, meus pais apareceram. Eles moravam num sítio mais afastado. Não era comum descerem até a cidade no meio da semana, muito menos sem avisar. Chegaram, estacionaram a caminhonete velha na frente e entraram. Olharam tudo com uma cara séria, um ar de fiscalização. Minha mãe passou o dedo numa prateleira como se procurasse poeira, e meu pai ficou parado no meio da loja de braços cruzados. Então é isso aqui? Meu pai finalmente disse com um tom que não era de pergunta, era de constatação. Uma constatação meio decepcionada. É, pai, é o nosso canto. Respondi tentando manter a voz firme, o orgulho de mostrar o que a gente tinha construído. A conversa que se seguiu foi um balde de água fria. Que isso era negócio arriscado, que loja pequena assim a primeira crise leva embora, que eu devia ter ficado quieto só com a minha profissão de pedreiro, que era mais garantido. Eu ouvi tudo sem responder, só balançando a cabeça. Já conhecia aquele disco. Era o hino oficial da minha família. A Clara, do lado do caixa, só observava, quieta, e eu vi a mão dela apertando um paninho de limpar o balcão. Antes de irem embora veio o golpe.
Minha mãe foi até as prateleiras e pegou um saco de arroz, 1 litro de óleo, açúcar, um pacote de café. O básico do básico. Roberto, anota aí pra gente, filho. Semana que vem a gente desce de novo e te acerta. Ela falou, já caminhando para a porta como se fosse a coisa mais natural e garantida do mundo. Senti um nó no estômago, fiado, a palavra que dá calafrio em qualquer dono de comércio pequeno. A família da Clara às vezes pedia, mas era completamente diferente. A mãe dela vinha, pegava o que precisava e em 2 dias no máximo estava lá com o dinheiro na mão. E ainda trazia umas mangas ou umas bananas do quintal dela como agrado. Era uma relação de respeito. Com os meus pais, bom, eu não tinha essa mesma segurança. Mas o que eu ia fazer? Negar? Para minha própria mãe, ali na frente da minha esposa? Anotei num caderninho com um aperto no peito. A semana passou, virou outra e nada, nenhum telefonema. Eu tentava não pensar naquilo, mas ficava me remoendo. Até que, 15 dias depois, eles apareceram de novo. Chegaram sorrindo como se nada tivesse acontecido, e minha mãe foi direto para a prateleira de novo. Filho, pega para mim mais um pacote de fubá e umas latas de sardinha. Eu respirei fundo, tive que falar, não tinha jeito. Tentei soar o mais calmo que eu consegui. Mãe, a compra da outra vez ainda está aberta aqui no caderno. O rosto dela mudou na mesma hora. Aquele sorriso sumiu. Deu lugar a uma expressão ofendida, quase indignada. Você está desconfiando da sua própria mãe, Roberto? É isso? Põe tudo junto na conta. Quando a gente vier de novo, a gente paga tudo. O tom era seco, cortante. Me colocou no meu lugar de filho ingrato. Eu não tive coragem de insistir. Vendi de novo. Eles foram embora e deixaram para trás não só uma dívida maior, mas aquela sensação podre no ar. A sensação de que eles tinham conseguido. Tinham achado uma fresta no muro do meu santuário. E eu sabia, Dom. Eu sabia muito bem que aquele era só o começo. A notícia ou a fofoca correu rápido na família. Se os pais do Roberto podiam comprar fiado, por que não o resto? Primeiro foi um tio, depois um primo, depois um primo de 2º grau que eu nem via desde criança. Chegavam na loja simpáticos, batiam nas minhas costas, elogiavam o lugar, compravam um refrigerante, pagavam. Depois, na saída, Roberto, me vê um maço de cigarro, anota aí que amanhã eu passo e pago. E claro, nunca mais voltavam. Era um teste, uma provocação constante. Aquilo foi me consumindo por dentro. Não era nem tanto pelo dinheiro perdido, era pela afronta, pela falta de respeito com o nosso esforço. Mas a gota d'água, o dia em que tudo azedou de vez, foi numa tarde de sexta-feira. Eu estava no caixa e meu filho, o Theo, com seus 5 anos na época, brincava no chão atrás do balcão com uns carrinhos. A porta abriu e entrou um primo meu. Eu senti o cheiro de cachaça de longe. Ele vinha cambaleando com aquele sorriso de quem já bebeu todas e acha que é o dono do mundo. Foi direto na geladeira de cervejas, pegou umas 4 garrafas e botou no balcão com força. O barulho do vidro batendo na madeira fez o Theo se encolher. E aí, primão, bota na conta aí que o fim de semana promete, ele disse com a voz embolada. Não, eu respondi o mais firme que pude sem levantar o tom. Acabou o fiado. Aqui não se vende mais fiado para ninguém. Ele parou e me encarou. Primeiro deu uma risadinha como se fosse piada. Quando viu que meu rosto continuava sério, a cara dele fechou. Qual é? Agora virou ricaço. Acha que é melhor que a família porque tem essa lojinha de merda? Vai embora, eu disse baixo, apontando com a cabeça para o meu filho. O Theo tá aqui. Não quero confusão na frente dele. Isso pareceu que jogou mais álcool no fogo dele. Ele bateu a mão no balcão com força. Theo, você se preocupa com ele, mas não se preocupa com a sua família? Com o que meu pai já emprestou pro seu? E você me nega uma cerveja? Ele começou a gritar, a xingar, deu um tapa num expositor de salgadinhos que virou e espalhou tudo no chão. O barulho fez meu filho começar a chorar, um choro alto de puro susto. Naquele momento, Dom, alguma coisa dentro de mim estourou. Eu saí de trás do balcão, agarrei ele pelo braço com uma força que eu nem sabia que tinha e o arrastei para fora da loja. Some daqui, não pisa mais os pés no meu negócio, na minha casa, some! Ele ainda ficou gritando umas coisas da rua, me xingando de tudo quanto é nome, mas eu bati a porta de metal na cara dele. Fiquei ali, de costas para a porta,
tremendo de raiva, enquanto a Clara pegava nosso filho no colo para acalmar. Naquela noite a comida não desceu. Eu sabia que tinha cruzado uma linha. E como eu esperava, em menos de 2 dias eu era o monstro da família. A versão que chegou nos ouvidos de todo mundo era que eu, o novo rico arrogante, tinha humilhado e agredido um primo coitado só porque ele me pediu ajuda. Ninguém falou que ele estava bêbado, que assustou meu filho. Essa parte da história simplesmente sumiu. A confirmação veio quando meus pais apareceram na loja uns dias depois. Não vieram para ouvir meu lado, vieram para me sentenciar. O que deu em você, Roberto? Minha mãe começou com a voz cheia de decepção. Agredir um parente? Onde já se viu isso? A gente não te criou para ser assim. Foi aí que eu explodi. Me criaram como? Para abaixar a cabeça para tudo, para ver parente bêbado assustando meu filho e ficar quieto? Antes de virem falar dele, por que não pagam o que vocês me devem? Não se mistura as coisas. Família é família, meu pai retrucou, levantando a voz pela primeira vez. Não! Eu gritei, batendo a mão no meu próprio balcão. Aqui, nesse lugar, é tudo a mesma coisa. É o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha família, a minha. Aqui eu construí com a Clara. E eu não vou deixar a amargura de vocês entrar aqui e estragar tudo. Eu disse tudo que estava engasgado há anos, que saí de casa para não ser como eles, que eu nunca recebi ajuda de ninguém e não devia satisfação. Falei que a partir daquele dia, a regra era simples. Só entrava no meu mercadinho quem viesse como cliente. Parente, amigo, quem fosse. Se não fosse para respeitar, era para ficar longe. Eles me olharam como se eu fosse um completo estranho, um traidor. Saíram sem dizer mais uma palavra. Quando a porta de aço desceu, fazendo aquele barulho de fim, um silêncio pesado ficou na loja. Eu tinha finalmente dito tudo, eu tinha erguido um muro definitivo. Mas não senti alívio, senti um vazio enorme. Eu tinha rompido com meu próprio sangue. Depois daquela briga, um silêncio esquisito se instalou. Nenhum parente meu sequer passou na rua da loja. Por um lado, foi um alívio. Acabou a tensão. A gente podia trabalhar em paz. Mas por outro lado, Dom, aquilo pesava. Chegava a noite, eu deitava a cabeça no travesseiro e ficava remoendo. Será que eu não exagerei? Será que não tinha outro jeito de resolver? A Clara me dizia, com toda a paciência do mundo, que eu fiz o que tinha que ser feito para proteger nossa casa, mas a dúvida me corroía. Foi nesse período de calmaria estranha, umas 2 semanas depois da ruptura, que as coisas realmente começaram. E não foi nada espalhafatoso, nem porta batendo, nem vulto no corredor. Foi mais sutil, mais nojento. Começou com a ferrugem. Eu tinha recebido uma caixa de latas de milho e ervilha de um fornecedor novo. Produto de primeira, com validade longa. No dia seguinte, quando fui arrumar na prateleira, notei que várias latas, lacradas, estavam com umas manchas feias, alaranjadas, como se tivessem ficado anos tomando chuva. Achei muito estranho. Separei as latas manchadas e pensei, lote ruim acontece. Liguei para o fornecedor, reclamei, e ele, muito correto, trocou tudo sem fazer uma pergunta. Mas aí o problema voltou, com latas de sardinha de outra marca. Depois com o fundo da panela de pressão novinha que a Clara tinha comprado para casa. E o que me deixou de cabelo em pé foi quando eu vi a ferrugem nas próprias prateleiras de metal do mercadinho. Eu tinha pintado todas elas de azul celeste, lembra? A tinta estava impecável. Numa manhã de terça-feira, cheguei para abrir a loja e uma das prateleiras de baixo parecia ter envelhecido uns 30 anos durante a noite. A tinta estava estufada, descascando, e por baixo o metal estava coberto daquele pó vermelho escuro, quase preto. Passei o dedo e o pó sujou minha pele, com uma textura fina, oleosa, como um veludo podre. Junto com a ferrugem veio um cheiro. Era um cheiro que aparecia principalmente de manhã, assim que a gente levantava a porta de aço. Não era cheiro de lixo, nem de esgoto, nem de bicho morto, que a gente até saberia de onde vinha. Era um cheiro químico, uma mistura de enxofre, como quando a gente risca muitos fósforos num lugar fechado, com alguma coisa rançosa, uma gordura animal velha. Era um fedor que entrava no nariz e parecia que grudava na garganta, deixava um gosto amargo na boca. A gente limpava tudo com água sanitária, com desinfetante de pinho, e o cheiro de limpeza até dominava por umas horas. Mas no dia seguinte,
Lá estava o fedor de novo, vindo de lugar nenhum. Nessa mesma época comecei a ter pesadelos horríveis. Eu não consigo me lembrar dos sonhos em si, só de flashes, de imagens confusas. Mas eu acordava no meio da noite com o corpo encharcado de suor, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca e uma dor de cabeça que latejava atrás dos olhos. Eu sentava na cama e ficava olhando para o escuro do quarto, tentando entender aquela agonia que não tinha nome. Eu não contei nada disso para Clara no começo, nem da ferrugem se espalhando, nem dos pesadelos. Para mim, na minha cabeça, era tudo estresse. A briga com a família, a preocupação com o dinheiro, a culpa. Meu corpo estava reagindo, era isso. Eu repetia isso para mim mesmo como se fosse uma reza. É só estresse, é só cansaço, logo passa. Mas lá no fundo, uma vozinha gelada me dizia que não era. Dizia que o ar do nosso mercadinho, do nosso santuário, estava ficando pesado, denso, contaminado. Como se o vazio que a minha família deixou para trás tivesse sido preenchido por outra coisa. Uma coisa silenciosa, paciente e muito, muito suja. Eu não aguentei guardar aquilo só para mim por muito tempo. Numa noite, depois de mais um pesadelo que me deixou tremendo na cama, eu contei tudo para Clara. Falei da ferrugem, do cheiro, da sensação de estar sendo observado dentro da nossa própria loja. Ela me ouviu em silêncio, o rosto dela ficando cada vez mais sério a cada palavra que eu dizia. Quando terminei, ela não disse que eu estava louco nem nada do tipo. Ela pegou na minha mão e confessou que também sentia o ambiente pesado, que às vezes tinha a impressão de ouvir alguém se movendo na loja quando não tinha ninguém lá. A partir daquele dia, ela redobrou as rezas, começou a borrifar água benta que pegava na igreja pelos cantos e a acender incenso. A gente estava com medo, mas pelo menos agora estávamos juntos nisso. A primeira vez que eu vi algo foi numa quinta-feira à noite. Já tínhamos fechado. Eu saí para levar o lixo para fora e quando voltei, parei na frente da porta de vidro do mercadinho para poder puxar a porta de aço. As luzes de dentro estavam acesas. Eu vi meu reflexo no vidro normal, meu rosto cansado de sempre. Mas por um piscar de olhos, uma fração de segundo, o meu reflexo mudou. O rosto que me encarava do outro lado do vidro abriu um sorriso que não era meu. Era um sorriso largo, repuxado, que mostrava os dentes e era cheio de ódio, de puro desprezo. Os olhos do reflexo pareceram escurecer, ficar vazios. Eu dei um passo para trás. O coração deu um pulo dentro do peito. Pisquei de novo e o reflexo voltou ao normal. Era só eu de novo, com a cara assustada. Fiquei ali parado, sem conseguir me mexer. Teria sido um truque de luz? O cansaço me pregando uma peça? Ou eu tinha realmente visto aquilo? Depois desse dia, comecei a me sentir mal de verdade, fisicamente. Uma dor começou na base das minhas costas, uma dor funda que parecia vir dos ossos. Ela subia pelos lados do meu corpo e às vezes me deixava sem ar. Veio uma febre baixa, persistente, que me deixava suando frio durante o dia e com calafrios à noite. Perdi o apetite completamente. O cheiro da comida da Clara, que eu sempre adorei, começou a me dar náuseas. Fui no postinho de saúde do bairro. O médico me examinou, disse que devia ser uma infecção, talvez nos rins, e me passou um monte de remédios que não fizeram efeito nenhum. Eu estava definhando a olhos vistos, e enquanto eu piorava, a loja parecia adoecer junto. A ferrugem e o cheiro já eram parte da rotina, mas agora a comida começou a estragar de um jeito impossível. A gente abria um pote de geleia lacrado e encontrava uma camada grossa de mofo verde por cima. Um pacote de bolachas fechado de fábrica e dentro elas estavam moles e cobertas de uns pontinhos pretos nojentos. Uma cliente voltou na loja furiosa, dizendo que a lata de pêssego em calda que comprou aqui estava cheia de larvas brancas. Passamos uma vergonha que eu não desejo para ninguém. A gente estava perdendo dinheiro, mercadoria e, o pior de tudo, os clientes e a nossa credibilidade. O terror de verdade, no entanto, a confirmação de que não estávamos loucos, veio numa tarde de sábado. Eu estava deitado em casa, moído de dor, e a Clara estava fazendo uma limpeza geral no mercadinho. De repente, ouvi a porta da nossa casa bater com tudo e ela entrou correndo, branca que nem papel, tremendo dos pés à cabeça. Roberto! Roberto! Ela gaguejava, mal conseguia formar as palavras. Eu me sentei na cama, o corpo todo doendo, assustado com o estado dela.
O que foi, meu bem? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela se agarrou em mim, chorando, com o rosto escondido no meu ombro. Eu vi você na loja. Como assim, Clara? Eu tô aqui deitado. Ela levantou o rosto e eu vi o pavor nos olhos dela. Era uma coisa que eu nunca tinha visto em ninguém. Não era você. Eu estava de costas, limpando a prateleira de baixo. Senti um arrepio na nuca, como se alguém estivesse me olhando. Quando eu olhei para trás, tinha alguém no chão, se arrastando na minha direção, vindo do fundo da loja. Ela respirou fundo, soluçando. Era você, Roberto. O seu corpo, a sua roupa de trabalho. Mas estava se arrastando como um bicho, todo torto. Os braços pareciam mais compridos. E o rosto estava coberto por uma coisa preta, uma lama escura e grossa que escorria e pingava no chão e fazia um barulho de garganta molhado, como se estivesse se afogando no seco. Naquele momento, enquanto ela me descrevia aquela cena nojenta, eu senti um frio que não era da febre. Não havia mais espaço para dúvida, para achar que era estresse ou imaginação. A coisa que estava na nossa loja, que estava apodrecendo o nosso sonho, agora estava usando o meu rosto. E estava tentando chegar perto da minha mulher. Depois do que a Clara viu, o medo se instalou de vez na nossa casa. Não era mais uma suspeita, uma sensação. Era uma certeza. Tinha alguma coisa ali dentro daquela loja. E não era amigável. A gente mal dormia. Qualquer estalo na madeira da casa nos fazia pular. Uma noite o Theo acordou chorando e perguntou para a Clara quem era. O moço sujo que ficava olhando para ele do canto da loja. Naquele momento, o medo virou pânico. A Clara não entrava mais no mercadinho sozinha de jeito nenhum. E eu, mesmo com a dor no corpo e a fraqueza me consumindo, a acompanhava. Mas confesso que cada passo para dentro daquele lugar era um sacrifício. O mercadinho, que antes era nosso orgulho, tinha se tornado um território inimigo. O movimento de clientes já tinha caído para quase nada. As poucas pessoas que ainda entravam pareciam sentir o ambiente carregado. Compravam o que precisavam rápido, de cabeça baixa, e iam embora sem muita conversa. Nós pensamos seriamente em fechar, em vender tudo pelo preço que dessem e sumir dali. Mas ir para onde? Fazer o quê? Tudo que a gente tinha, cada centavo economizado em 10 anos de trabalho duro, estava investido naquelas paredes, naquelas prateleiras. Estávamos presos no nosso próprio pesadelo. A gente achava que as coisas não podiam piorar. A gente estava muito enganado. Numa manhã de segunda-feira, acordamos depois de uma noite péssima. A Clara disse que teve um pesadelo horrível, com barulho de vidro quebrando, um som que não parava. Eu tentei dizer que era só um sonho ruim, mas ela estava inquieta. Fomos abrir a loja como sempre, um ritual que agora era cheio de pavor. Eu destranquei o cadeado grande da porta de aço e levantei a folha de metal com o corpo todo doendo. E nós dois paramos, congelados na soleira da porta. A loja estava destruída. Dom, não existe outra palavra. Destruída. Parecia que um furacão tinha passado ali dentro, mas só ali dentro. Prateleiras de metal pesadas que eu mesmo tinha parafusado na parede estavam viradas de cabeça para baixo. Garrafas de vidro de óleo, de vinagre, de suco estavam estilhaçadas por toda parte. As paredes estavam manchadas e o chão era um tapete de cacos de vidro, de comida espalhada e líquidos pegajosos. Tinha um saco de farinha de trigo de 25 quilos rasgado e o pó branco estava espalhado por tudo, como uma neve suja. Em cima da farinha, alguém ou alguma coisa tinha derramado garrafas de óleo de soja, formando uma pasta nojenta e escorregadia. Pacotes de macarrão tinham sido abertos e jogados para todo lado. O cheiro era uma mistura azeda de vinagre, com o doce do suco e o rançoso do óleo. Meu primeiro instinto, por mais absurdo que pareça, foi achar que tinham nos roubado. Corri, tropeçando nas coisas, até o balcão do caixa. A gaveta de dinheiro estava lá, intacta. Nem R$1 tinha sumido. Verifiquei as janelas, a portinha dos fundos que dava para nossa casa. Tudo trancado por dentro, sem nenhum sinal de arrombamento. A única entrada era a porta de aço da frente, e o cadeado dela estava no meu bolso. A destruição tinha vindo de dentro.
A Clara botou as mãos na boca, os olhos cheios de lágrimas, soltando um som baixo de puro desespero. Eu fiquei ali, parado no meio daquele caos, daquela imundície, olhando para o nosso sonho, nosso trabalho, nosso suor, tudo ali esmagado, violado no chão. E foi aí que eu desabei. Eu não gritei, não xinguei. Eu só comecei a chorar. Me agachei no meio da bagunça e chorei como uma criança. Um choro silencioso, de pura impotência. Chorava de raiva, de cansaço, de não entender o porquê daquilo. O que a gente fez para merecer tanto ódio? A gente só queria trabalhar em paz. Por que alguém, ou alguma coisa, nos odiava tanto a ponto de fazer aquilo? Eu senti a mão da Clara no meu ombro. Ela tinha parado de chorar. O rosto dela, quando eu olhei para cima, tinha uma expressão dura, determinada, uma que eu nunca tinha visto. O susto dela tinha virado raiva também. Ela se agachou na minha frente no meio da sujeira e me fez olhar para ela. Roberto, levanta, chega de chorar. Isso aqui não foi gente que fez, não foi seu primo, não foi ladrão. Isso foi outra coisa. E para brigar com essa coisa, reza e água benta não estão sendo o bastante. A gente vai ter que procurar outro tipo de ajuda. Agora, a mãe da Clara, minha sogra, sempre foi uma mulher muito sensata e de muita fé. Quando a Clara ligou para ela chorando e contou por alto o que tinha acontecido, ela não duvidou nem por um segundo. Veio para nossa casa no mesmo dia. Olhou o estado da loja, olhou para minha cara, pálido e uns 10 quilos mais magro, e sentenciou com a voz firme: "Minha filha, tem maldade feita aqui, e não é maldade de gente comum. Foi ela quem nos deu um caminho. Disse que conhecia um senhor, um benzedeiro, que morava num bairro mais antigo, do outro lado da cidade. Um homem sério, que não cobrava nada pelo que fazia e que já tinha ajudado muita gente da família dela com problemas que médico não acha e padre não resolve. Naquele ponto, Dom, eu aceitaria a ajuda de quem quer que fosse para tirar aquela coisa da nossa vida. Eu só balancei a cabeça que sim, sentindo um pingo de esperança pela primeira vez em meses. No dia seguinte fomos os três. A casa do homem era simples, um sobradinho antigo com um portão baixo de ferro, pintado de verde. A única coisa que chamava a atenção era o cheiro forte de mato, de ervas frescas, que vinha do quintal dos fundos. Ele nos recebeu na sala. Era um senhor de uns 70 anos, talvez mais, de cabelos brancos e um olhar muito calmo. Um olhar que parecia que via através da gente. A gente começou a contar a história. A Clara, nervosa, falando da figura que viu. Eu, com a voz fraca, falando da ferrugem, do cheiro, da minha doença. Mas depois de uns minutos, ele levantou a mão, pedindo silêncio. Ele ficou me olhando fixamente por um tempo, 1 minuto inteiro talvez, sem piscar. Chegava a ser desconfortável. Depois, ele suspirou. Um suspiro pesado, como se carregasse o peso do mundo. "Não precisa contar mais nada, meu filho. Eu estou vendo o que está pendurado em você." Eu e a Clara nos olhamos e senti um arrepio forte, mesmo com a febre. "O que o senhor está vendo?" ela perguntou com a voz trêmula. "O que vocês têm em casa não é uma assombração. Não é alma penada", ele disse, com a voz baixa e grave. "É um encosto, uma coisa ruim, sem luz, que se alimenta de energia negativa. E essa coisa foi atraída para a vida de vocês." Ele fez uma pausa, como se escolhesse bem as palavras. "Alguém da sua família, Roberto, te quer muito mal. Não é só inveja do seu negócio. É um ódio profundo, um desejo de te ver destruído, de te puxar de volta para o mesmo buraco de amargura que eles vivem. Esse ódio, essa reza torta que fizeram contra você abriu uma porta, e essa coisa entrou por ela. Eu senti um nó se formar no meu estômago. Era a confirmação de tudo que eu, no fundo, já sabia. Essa coisa," o rezador continuou se inclinando um pouco para frente, "é um parasita. Ela quer o que é seu. Começou corroendo o seu sonho, a sua loja, que é o símbolo da sua força. Depois, começou a te imitar, a usar a sua imagem, porque o objetivo dela é tomar o seu lugar na sua família. E ela está te enfraquecendo, te deixando doente, por uma razão muito específica." Ele olhou fundo nos meus olhos e depois nos da Clara com uma seriedade que gelava. "O alvo final não é você, Roberto. O alvo final é a criança. A energia delas é limpa, é pura. E essa coisa quer chegar perto deles.
Se ainda não conseguiu, é por causa da fé da sua esposa, da proteção que ela, mesmo sem saber, coloca ao redor dos filhos. Mas o encosto é paciente. Ele está esperando vocês fraquejarem de vez para dar o bote. Ouvir aquilo foi como levar um soco na cara. A imagem dos meus filhos passou pela minha cabeça. A raiva que senti naquele momento foi tão grande que engoliu o medo. O Senhor nos acalmou. Disse que tinha jeito, mas que a gente precisava ser forte e fazer a nossa parte. Ele nos deu um maço de ervas amarrado com um barbante. Disse que tinha guiné, arruda e outras folhas de proteção. E um saquinho de pano preto com sal grosso e carvão dentro para cada cômodo da casa e da loja. Deu instruções precisas. Tínhamos que fazer uma limpeza pesada em tudo, queimar as ervas em todos os cantos e colocar os saquinhos atrás das portas. E o mais importante, ele disse que estaria rezando por nós nos próximos 7 dias, para nos dar força. Mas o trabalho maior é de vocês, ele disse ao nos levar até a porta. A fé afasta o mal, mas a gente também tem que trancar a fechadura pela qual ele entrou. Saímos de lá em silêncio. Eu dirigia, mas minha cabeça estava a mil. Agora o inimigo tinha nome, e eu sabia exatamente qual era a fechadura que eu precisava trancar de uma vez por todas. Voltamos para casa com uma energia diferente. O medo ainda estava lá, no fundo, mas agora ele tinha um companheiro. A determinação. Não esperamos nem o dia seguinte. Começamos a limpeza naquela mesma tarde. Foi um trabalho de 2 dias inteiros. Minha sogra, um anjo na nossa vida, ficou com as crianças na casa dela para nos deixar em paz. Eu e a Clara vestimos umas roupas velhas e entramos na guerra. Jogamos fora quase metade do nosso estoque. Todas as latas, todos os pacotes que pareciam suspeitos, tudo foi para sacos de lixo reforçados. As prateleiras de metal que estavam mais tomadas pela ferrugem, eu desmontei e joguei na caçamba. Não queria nenhum vestígio daquela podridão ali. Lavamos o chão e as paredes com baldes de uma mistura de água e sal grosso, como o Senhor tinha instruído. A loja ficou quase vazia. Parecia que a gente estava começando do zero de novo. Depois da limpeza física veio a espiritual. Ao entardecer do 2º dia, fechamos tudo e a Clara começou a queimar o maço de ervas num pires de barro. A fumaça que subia era densa, branca e tinha um cheiro forte, mas não era um cheiro ruim. Era um cheiro de mato, de limpeza de verdade. Ela passou por cada canto da loja e depois da nossa casa, rezando as orações que o benzedeiro ensinou com a voz firme. Eu fui atrás, em silêncio, pendurando os saquinhos de sal e carvão atrás de cada porta. Enquanto a fumaça preenchia o ar, ouvimos um único estalo agudo vindo do fundo da loja, como algo de vidro se partindo sob uma pressão invisível, seguido por uma onda de frio que passou por nós e se dissipou no ar. Logo depois eu senti uma coisa estranha. A dor nas minhas costas, aquela dor funda que me acompanhava há semanas, começou a diminuir. Parecia que um peso invisível estava sendo tirado de cima dos meus ombros. Naquela noite, pela primeira vez em muito, muito tempo, eu dormi a noite inteira, sem pesadelo. No dia seguinte, a febre tinha finalmente ido embora. Aos poucos a vida foi voltando ao normal, ou melhor, a um novo normal. A loja, agora limpa e meio vazia, já não parecia mais tão pesada. O ar era mais leve. A gente foi repondo o estoque com cuidado, comprando pouco, só o essencial. Alguns clientes antigos, vendo que a gente continuava de pé, voltaram. Outros novos apareceram. Foi um recomeço lento, difícil, mas era nosso de verdade. E eu fiz o que precisava ser feito. Eu tranquei a fechadura. Parei de atender ligações. Não respondi mais recados. Cortei o contato com tios, primos, com todo mundo daquele lado da família. Não foi uma briga, não foi um anúncio. Foi um silêncio, um afastamento definitivo. Com meus pais, a relação mudou completamente. Eu os visito de vez em quando no sítio deles, em datas como Natal ou no aniversário deles. Converso sobre o tempo, sobre a colheita. Mas não falo da minha vida, dos meus filhos, do meu negócio. E eles não entram mais na minha casa. A porta do meu santuário para eles se fechou para sempre. Eles nunca perguntaram o porquê. Acho que no fundo eles sabem. Dom, eu não sei dizer exatamente quem da minha família me desejou tanto mal. Se foram meus pais, meu primo, uma tia,
ou todos eles juntos. E para ser sincero, eu escolhi não querer saber. Não ia fazer diferença. O que importa é que o ódio deles, a inveja, era forte o bastante para abrir uma porta e quase destruir a gente. Hoje vivemos em paz, uma paz que custou muito caro. Às vezes na rua cruzo com algum parente. Eles viram a cara ou me olham com uma raiva fria. Eu só abaixo a cabeça e sigo em frente. Sinto uma pontada de tristeza, claro. É o meu sangue, afinal de contas. Mas aí eu chego em casa, abro a porta e vejo a Clara e meus filhos rindo na sala. Sinto o cheiro do jantar no fogo. E eu sei, com cada fibra do meu ser, que fiz a escolha certa. Eu sacrifiquei uma parte da minha história para salvar o que eu tenho de mais precioso. E faria tudo de novo, sem nem piscar. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Lúcia. Eu sei que você deve receber milhares de histórias, mas eu preciso contar a minha. Não é para assustar ninguém, eu acho. É mais um desabafo, uma tentativa de botar para fora uma coisa que me corrói por dentro. Eu acompanho o seu canal há muito tempo e a forma como você trata os relatos me deu coragem. Sinceramente, nunca pensei que um dia eu estaria aqui, do outro lado, escrevendo. É que até hoje tem uma parte de mim que se recusa a acreditar que tudo aquilo foi real. Mas foi. E o peso disso não vai embora. Até uns anos atrás, minha vida era a coisa mais comum do mundo. Eu e meu marido, o Rodolfo, a gente morava num sítio pequeno, um lugarzinho sossegado, no fim de uma estradinha de terra que ficava ruim toda vez que chovia forte. Era uma casa simples de alvenaria que o pai dele ajudou a gente a levantar quando casamos. Tinha um terreiro grande na frente com 2 jabuticabeiras onde a gente sentava no fim de tarde. A vida era boa, sem luxo, entende? O Rodolfo pegava serviço de pedreiro, umas reformas aqui e ali, e eu cuidava da nossa hortinha e fazia pamonha e bolo de fubá para vender na feira da cidade todo sábado. A gente se virava bem, não devia nada para ninguém. Era uma paz que hoje eu entendo que tinha preço. Nossos únicos vizinhos de perto eram o Cícero e a esposa dele, a Judite. A casa deles ficava um pouco mais para baixo no caminho. Uns 200 metros talvez, dava para ver o telhado do nosso quintal. A gente se dava muito bem, ou eu achava que se dava, eram o tipo de amigo que vira família. Quantas vezes o Rodolfo não pegou uma ferramenta emprestada com o Cícero, ou eu não pedi umas folhas de louro para Judite porque as minhas tinham acabado. Era essa a rotina. Tomar café na varanda deles, eles virem comer um frango com quiabo na nossa casa nos domingos. Uma amizade de anos, daquelas que a gente acha que nada abala. O Cícero sempre foi mais na dele. Calado, de pouca conversa, mas muito trabalhador. Disso ninguém podia reclamar. Eu nunca vi maldade nele, de verdade. O que eu percebia, às vezes, e que só hoje faz sentido, era o jeito que ele olhava. Não era um olhar de homem para uma mulher, nada disso. Era para as coisas. Ele tinha um olhar pesado, fundo, intenso, como se estivesse medindo o peso de tudo, o valor. Eu via ele parado, no meio do cafezal dele, só olhando para o nada por minutos a fio. Uma vez o Rodolfo até brincou que o Cícero conversava com os pés de café. Na época, eu ri. Achava que era só o jeito dele, coisa de gente da roça, que vive mais para dentro do que para fora. Hoje eu sei que não era com os pés de café que ele falava, era o começo de tudo e eu, na minha inocência, não via nada. A primeira vez que a paz acabou de verdade foi numa noite de junho, uns 2 anos atrás. A gente tinha feito uma fogueira no terreiro, uma festinha junina só nossa, uma coisa bem simples. Convidamos a Judite e o Cícero, mais um casal de compadres nossos da cidade. Tinha quentão, canjica, o Rodolfo arriscando umas modas na viola. Aquele clima bom, sabe? O céu estava limpo, cheio de estrelas, e o ar frio pedia o calor do fogo. Tudo parecia perfeito, do jeito que a vida deveria ser. Lá pelas tantas, a canjica acabou e eu entrei em casa para buscar a outra panela que estava no fogão a lenha.
A porta da sala ficou aberta e eu ouvia o som das conversas e da risada do pessoal lá fora, tudo meio abafado pela distância e pelas paredes. Quando eu me virei com a panela quente entre 2 panos de prato, o Cícero estava parado no batente da cozinha. Ele tinha entrado sem eu escutar um único passo. Estava sozinho. Lúcia! Ele chamou, e a voz dele saiu baixa, quase um sussurro, mas atravessou o barulho da festa. Preciso te falar uma coisa. Eu senti um negócio esquisito, mas tentei não demonstrar. Forcei um sorriso. Falar o quê, Cícero? Aconteceu alguma coisa? A Judite tá te procurando? Perguntei, tentando manter a voz leve, normal. Ele ignorou minhas perguntas, deu 2 passos para dentro e o cheiro de fumaça e de álcool que vinha da roupa dele pareceu tomar conta do ar. Ele parou perto demais. O tipo de perto que faz a gente prender a respiração e querer dar um passo para trás, mas as pernas não obedecem. Não é sobre a Judite. Ele disse e me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto em todos aqueles anos. Não era desejo, não era raiva. Era um olhar de dono. Era o mesmo jeito que ele olhava para um pedaço de terra que queria comprar. Eu penso em você, demais, até sonho. O mundo pareceu parar por um instante. As palavras dele não batiam com a figura do vizinho quieto, o marido da minha amiga. Parecia que outra pessoa estava usando a boca dele para falar. Uma pessoa que eu não conhecia e não queria conhecer. Cícero, por favor, não fala uma coisa dessas. Foi a única coisa que eu consegui dizer. E minha voz mal saiu. Sua mulher tá logo ali. Meu marido tá lá fora. Nós somos amigos, pelo amor de Deus. Ele só ficou me encarando por uns segundos que não acabavam mais. O rosto sem uma única expressão. Não parecia ter ouvido ou não se importava com o que eu disse. Era como falar com uma parede de pedra. Depois de um tempo, ele só balançou a cabeça de leve, deu meia volta e saiu da cozinha. Um segundo depois, eu ouvi a voz dele lá fora, normal, rindo de uma piada que o Rodolfo contou. Fiquei ali, parada no meio da cozinha, com a panela esfriando nas minhas mãos, tentando entender o que tinha acontecido. Meu coração disparou, todo errado. A primeira coisa que pensei foi ir lá fora e arrastar o Rodolfo para um canto, contar tudo. Mas aí eu imaginei a cena. O Rodolfo, com o sangue quente que tem, ia tirar satisfação na mesma hora. Ia virar uma briga feia, talvez até coisa pior. Ia acabar a amizade, o sossego da vizinhança. Pensei que talvez ele tivesse bebido demais, que o quentão subiu para a cabeça e ele falou sem pensar. Decidi que o melhor era deixar para lá, esquecer o que ouvi. Foi o meu primeiro, e talvez o pior, de todos os meus erros. Passei os dias seguintes me forçando a não pensar no assunto. Toda vez que eu via o Cícero de longe, capinando a horta dele ou consertando a cerca, eu sentia um arrepio ruim e desviava o olhar. Me ocupava com alguma coisa dentro de casa. Ele e a Judite vieram tomar café com a gente no domingo seguinte, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Ele mal falou comigo, agiu como o Cícero de sempre, quieto e respeitoso. Por um lado, foi um alívio. Por outro, fez a coisa toda parecer ainda mais bizarra, como um segredo sujo que só eu carregava. Foi na terça-feira que eu dei falta de uma coisa. Era uma presilha de cabelo, uma piranha de plástico, daquelas bem comuns, mas que tinha um valor enorme para mim. Tinha sido um presente da minha mãe, a última coisa que ela me deu em mãos antes de falecer. Eu usava aquela presilha todo santo dia, para prender o cabelo enquanto cozinhava ou ia cuidar das galinhas. Era um gesto automático. Procurei pela casa toda, revirei as gavetas, olhei no banheiro, nos bolsos do avental. Nada. A última vez que eu lembrava de ter usado era no dia da festa. Pensei que devia ter caído em algum lugar no terreiro. Não dei a devida importância no começo. Mas naquela mesma noite os sonhos começaram. E não eram pesadelos normais, com monstros ou quedas. Eram piores, porque eram silenciosos. No primeiro, eu sentia que não estava sozinha no quarto. Eu abria os olhos na escuridão e via a silhueta do Cícero parado aos pés da nossa cama. Ele não se movia, não falava nada, só ficava ali, me olhando. O rosto dele era uma mancha escura, mas eu sabia, com toda a certeza do mundo, que era ele.
Eu tentava gritar, tentava cutucar o Rodolfo que dormia pesado do meu lado, mas a voz não saía, meu corpo não se mexia. Eu acordava de repente, com o coração quase saindo pela boca, o corpo todo travado e encharcado de suor. Isso se repetiu por 3 noites seguidas. O sonho era sempre o mesmo, mas a cada noite, um detalhe ficava mais nítido, mais horrível. Na segunda noite, no sonho, a boca dele estava aberta, como se um grito mudo estivesse preso na garganta. Na terceira, os olhos dele eram 2 coisas brancas, leitosas, sem vida. Eu acordava cada vez mais exausta, como se tivesse passado a noite em claro, com uma dor surda nos músculos. Ao mesmo tempo, o Aruá, nosso cachorro, ficou irreconhecível. Ele era um vira-lata que a gente tinha desde filhote, um grude, dormia sempre num tapete velho na porta da cozinha. De uma hora para outra, ele se recusou a entrar em casa. Empacava na soleira da porta e choramingava, não tinha reza que fizesse ele entrar. Se a gente o forçava, ele corria para fora na primeira chance. E começou a latir. Latia para um canto específico da cozinha, perto do armário onde eu guardava os sacos de fubá. Latia com o pelo da nuca todo arrepiado, um latido desesperado, de quem vê uma ameaça real. A gente olhava, acendia a luz e não tinha nada. Absolutamente nada. Durante o dia, a paranoia começou a me pegar. Quando eu ia estender roupa no varal, nos fundos, sentia aquele arrepio na nuca, a certeza de que tinha alguém me olhando do meio do mato que cercava o sítio. Eu me virava depressa, mas só via o balançar das árvores e ouvia o canto das cigarras. A sensação, no entanto, não passava. Era como se os olhos do Cícero, aqueles olhos pesados da cozinha, tivessem ficado grudados em mim, me seguindo por toda parte. A essa altura eu já não tinha mais dúvida. Não era bebida, não era coisa da minha cabeça. Eu sabia que algo estava terrivelmente errado. As coisas começaram a mudar dentro de casa e não foi de repente. Foi aos poucos, de um jeito sorrateiro que quase me fez pensar que eu estava enlouquecendo. Primeiro, foi o cheiro. Um cheiro constante de umidade, de terra molhada depois de uma chuva forte, só que esse cheiro não ia embora. Mesmo nos dias mais quentes e secos, com as janelas todas abertas, o cheiro estava lá, como se estivesse impregnado nas paredes, nos lençóis. Depois veio a comida. O leite fresco que eu comprava na vizinhança talhava de um dia para o outro dentro da geladeira. O pão criava mofo numa velocidade absurda. Uma vez, eu fiz uma fornada de bolo de fubá para a feira de sábado, e quando acordei no dia seguinte, a travessa estava coberta por uma camada fina de um bolor esverdeado que eu nunca tinha visto. Tive que jogar tudo fora. A gota d'água foi o café. Nosso café, o mesmo que a gente colhia, secava e moía há anos, começou a ter um gosto de barro. Eu sentia, e o Rodolfo também. Ele até brincou que eu devia estar usando a água da chuva para coar, mas nós dois sabíamos que não era isso. Foi nessa época que o Rodolfo começou a adoecer. Começou com um cansaço que não passava, uma moleza que grudava no corpo. Ele acordava mais cansado do que quando ia dormir. Depois vieram as dores, uma dor constante e surda nos músculos, como se tivesse passado o dia carregando pedra. Ele, que sempre foi um homem forte, que não parava quieto, mal tinha ânimo para levantar da cama em alguns dias. Ele perdeu o apetite. A minha comida, que ele sempre elogiava, agora ele mal mexia no prato. Não sei, Lúcia, tá com um gosto estranho, ele dizia empurrando o arroz com o garfo. Parece que tem areia no feijão. Aquilo me revirou o estômago. Ele estava sentindo o mesmo gosto de terra que eu. Semanas se passaram assim, até que o levei no posto de saúde da cidade. O médico fez um monte de perguntas. Apalpou a barriga dele, pediu um exame de sangue completo. Uma semana depois o resultado chegou. Não tinha nada. Absolutamente nada de errado. O doutor disse que devia ser estresse, talvez uma virose mais resistente. Receitou umas vitaminas e mandou a gente para casa. Mas ele não melhorava, pelo contrário, e a casa parecia adoecer junto com ele. Começaram a aparecer umas manchas escuras nas paredes da cozinha e do nosso quarto. No começo eram só uns pontinhos de umidade, mas com o tempo elas foram se alastrando, se esticando como se alguém tivesse passado os dedos sujos de graxa na pintura. Eu esfregava com água sanitária, e por um dia elas sumiam, mas depois voltavam,
sempre no mesmo lugar, um pouco maiores. À noite, os barulhos. Não eram mais os estalos normais da madeira do telhado se ajustando ao frio. Era um som diferente. Um som arrastado, pesado, vindo do forro, como se alguém estivesse puxando um saco cheio de um lado para o outro bem devagar. Eu ficava acordada, olhando para o teto com medo até de respirar. O Rodolfo, coitado, dormia um sono pesado, mas agitado, resmungando palavras que eu não entendia. Eu não contei nada para ele sobre a minha desconfiança, sobre o Cícero, sobre a presilha. Como eu ia chegar no meu marido doente e falar que achava que o vizinho estava fazendo feitiçaria pra gente? Ele ia achar que eu tinha perdido o juízo. E, para ser sincera, uma parte de mim ainda tinha medo que fosse isso mesmo. O Rodolfo continuou a emagrecer. O rosto dele, que sempre foi redondo e corado, foi ficando fino, com uma cor amarelada, de doente. O cabelo começou a cair. Não muito, mas o suficiente para a gente notar os fios no travesseiro toda manhã. Aquele homem forte, cheio de vida, estava se apagando na minha frente e não havia médico ou remédio que desse jeito. A gente já não recebia mais visita. O clima da casa era tão pesado que as pessoas pareciam sentir de longe. A virada veio quando a madrinha do Rodolfo, uma senhora chamada Isaura, apareceu sem avisar numa tarde de domingo. Ela entrou, deu um abraço apertado no Rodolfo e ficou em silêncio por um tempo, só observando o ambiente, o rosto do afilhado, as manchas na parede. Antes de ir embora, ela me puxou para um canto na varanda. "Minha filha, me escuta", ela disse, segurando meu braço com uma firmeza que me surpreendeu. "Isso aqui não é doença de médico. Isso é coisa feita. É mal olhado da pior espécie. Tem alguém com um pensamento muito ruim em vocês. Você precisa procurar a dona Nanda lá na Vila Nova. Leva uma peça de roupa do Rodolfo. Vai logo. Não deixa essa sombra crescer mais." Eu nunca tinha sido de acreditar muito nessas coisas, mas o desespero era tanto que as palavras dela soaram como a única resposta possível. Na manhã seguinte, peguei o primeiro ônibus para a cidade. A casa da dona Nanda era no fim de uma rua de terra, um lugar bem humilde. Mas o quintal era um jardim, cheio de vasos com arruda, guiné, pé de pimenta, um cheiro bom, de mato limpo. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa por dentro. Dona Nanda era uma senhora negra bem velhinha, com os olhos muito vivos e atentos. Ela me mandou sentar e não fez quase nenhuma pergunta. Apenas ficou me olhando por um tempo, como se estivesse lendo alguma coisa em mim. "Tira o sapato e fecha os olhos, menina." Foi tudo o que ela disse. Ela pegou um ovo branco, fresco, e começou a passar pelo meu corpo todo, da cabeça aos pés, enquanto rezava baixinho umas palavras que eu não entendia, uma mistura de reza católica com outra coisa, mais antiga. Eu sentia o ovo ficar pesado na mão dela enquanto passava por mim. Depois ela pegou um copo de vidro com água e, com muito cuidado, quebrou o ovo ali dentro. Eu abri os olhos. O que eu vi dentro daquele copo me embrulhou o estômago. A clara não estava transparente. Estava turva, cheia de fios finos e escuros, como se fossem veias de aranha. A gema afundou e ficou com uma mancha preta no meio, e dela subiam umas bolinhas minúsculas, como se a água estivesse fervendo em câmera lenta. No meio da gema, a mancha preta parecia um olho fechado que me observava. "Ave Maria", Dona Nanda sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Ela se virou para mim, o rosto muito sério. "Minha filha, fizeram um trabalho para você e dos brabos. Usaram coisa sua, do seu corpo, para te amarrar. E misturaram com terra de lugar pesado, terra que não vê o sol. Alguém pegou um cabelo seu? Uma roupa? Pensa bem, alguém que te quer mal tocou em você ultimamente." Naquele instante, a imagem da presilha da minha mãe, que nunca mais apareceu, e do rosto do Cícero naquela noite na cozinha, vieram na minha cabeça com uma clareza que doeu. Eu não estava louca. Aquilo tudo era real. Eu contei tudo para Dona Nanda, sobre o Cícero, sobre a presilha, sobre os sonhos. Ela ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça devagar, como se já esperasse por aquilo. A expressão dela não era de surpresa, era de uma tristeza profunda, cansada. "O mal já fincou raiz, minha filha", ela disse por fim. "O que esse homem fez foi só abrir a porteira. O que entrou atrás é mais velho e mais faminto do que ele. Mas não vamos entregar os pontos.
Ela me deu as primeiras instruções. Me entregou um saquinho de pano preto pequeno costurado à mão. Tinha sal grosso, um pedaço de carvão e um dente de alho lá dentro. Era um patuá. Põe isso atrás da porta de entrada da sua casa e não deixe ninguém tocar. Hoje, quando o sol estiver se pondo, você vai queimar casca de alho e um galho de arruda em todos os cômodos. Comece pelo último quarto e termine na porta da rua. Enquanto a fumaça sobe, reze o que você souber. Peça proteção. Mas eu te aviso, isso não vai quebrar o que foi feito. É só para criar uma barreira, para afastar a sombra por um tempo. E fique esperta, porque a coisa não vai gostar de ser incomodada. Voltei para casa com um medo que eu mal aguentava, uma mistura de medo e uma pontinha de esperança. O Rodolfo estava deitado, apático. Fiz tudo exatamente como ela mandou. Preguei o saquinho de pano atrás da porta, esperei o sol baixar, aquela luz laranja e triste de fim de tarde, e acendi as cascas de alho com a arruda numa lata velha. No momento em que a primeira fumaça subiu, um vento frio passou por dentro da casa, assobiando pelas frestas. Todas as portas bateram de uma vez só, com uma força que fez a casa toda tremer. O aruá, que estava amarrado lá no quintal, começou a latir e a uivar de um jeito desesperado, um som de puro pavor. Fui de cômodo em cômodo, a fumaça ardendo nos meus olhos, a lata tremendo na minha mão. Quando terminei na sala, fui fechar a janela da cozinha e foi quando eu vi. No parapeito do lado de fora tinha uma bonequinha, feita de palha de milho, amarrada com uma linha vermelha. Era tosca, mal feita, mas eu sabia o que era aquilo. Era um recado, um desaforo. Uma raiva que eu não sabia que tinha subiu pela minha garganta. Peguei a boneca, joguei ela dentro da lata com as ervas queimando e vi ela se contorcer e virar cinza. Eu estava desafiando aquilo. Eu ia proteger a minha casa e o meu marido, e essa foi a pior coisa que eu podia ter feito. Naquela noite a retaliação veio. E não foi para mim, foi para ele. No meio da madrugada, eu acordei com o Rodolfo se debatendo na cama. Não era um pesadelo. Os olhos dele estavam abertos, arregalados, mas não viam nada. O corpo dele se arqueava para trás, os músculos todos tensos, e da boca dele saía um som gutural, um rosnado baixo. Eu tentei segurá-lo, chamei o nome dele, mas ele parecia surdo. Rodolfo, pelo amor de Deus, sou eu, a Lúcia, eu gritava, chorando. Ele parou de se debater e virou o rosto lentamente na minha direção. Mas não era o Rodolfo me olhando. Era outra coisa. Um sorriso se abriu no rosto dele. Um sorriso que não chegava nos olhos. E com uma voz que era e não era a dele, mais grossa, arrastada, ele disse uma única frase. Ela não devia ter queimado. Depois disso, o corpo dele amoleceu e ele caiu de volta no travesseiro, num sono profundo. Eu passei o resto da noite encolhida no canto do quarto, abraçada nos meus joelhos, tremendo sem parar. Aquele pingo de esperança que eu tinha se apagou. Eu tinha tentado lutar, e a única coisa que consegui foi fazer com que aquela coisa machucasse ainda mais o meu marido. Eu entendi o recado. Toda vez que eu tentasse reagir, quem ia pagar o preço era ele. Depois daquela noite eu me rendi, não no sentido de me entregar para o mal, mas eu parei de lutar, desisti. Guardei a lata de queimar ervas no fundo do armário, parei com as rezas em voz alta. Meu único objetivo, a única coisa que me fazia levantar da cama era cuidar do Rodolfo. Dar banho, fazer ele engolir um pouco de canja, trocar a roupa dele. Eu agia como uma enfermeira num hospital particular, onde o único paciente era meu marido e a doença não tinha nome nem cura. E então uma coisa estranha aconteceu. A casa se aquietou. Os barulhos no forro pararam. As manchas na parede pararam de crescer, ficaram estagnadas como cicatrizes. O Rodolfo não teve mais nenhum ataque. Ele continuava do mesmo jeito, fraco, aéreo, com o olhar perdido na maior parte do tempo, mas a agressividade tinha sumido. Era uma calma podre, uma paz doentia, como o silêncio que fica depois de uma tempestade devastadora. Era como se a coisa que habitava a nossa vida tivesse conseguido o que queria e agora estivesse só, aproveitando a vitória. Esse silêncio era 1000 vezes mais aterrorizante do que os gritos e as portas batendo. Passaram-se umas 3 ou 4 semanas assim, nessa rotina cinzenta, e eu comecei a passar mal. Uns enjoos que me pegavam de surpresa pela manhã, uma tontura que vinha do nada e me fazia ter que me apoiar na parede para não cair. No começo, eu me recusei a pensar naquilo.
Botei a culpa no estresse, na má alimentação, nas noites mal dormidas. A última coisa que passou pela minha cabeça foi a outra possibilidade. Não fazia sentido. A gente não tinha mais uma vida de marido e mulher desde que o Rodolfo adoeceu de verdade. Num sábado, na feira, a dona Elvira, uma senhora que vende verduras na barraca em frente à minha, olhou para mim e disse: Lúcia, minha filha, você tá com uma cara, essa palidez. Ou é verme ou é menino. Ela riu, uma brincadeira inocente de uma pessoa boa. Mas a palavra menino ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Na segunda-feira, inventei que precisava comprar linha na cidade. Deixei o Rodolfo com um prato de comida e um copo de água do lado e fui. Na farmácia, eu nunca senti tanta vergonha e tanto medo na minha vida como quando pedi o teste para a moça do balcão. Escondi a caixinha no fundo da sacola como se fosse um crime e voltei para casa com o coração na boca. Tranquei a porta do banheiro. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abrir a embalagem. Fiz o teste, coloquei ele virado para baixo na pia e esperei. Foram os 5 minutos mais longos e mais silenciosos de toda a minha vida. Quando eu peguei a tirinha de plástico e virei, estavam lá. 2 listras vermelhas, fortes, nítidas, inconfundíveis. Eu não gritei, eu não chorei, eu só escorreguei pela parede e sentei no chão gelado do banheiro, e uma frieza que não era desse mundo tomou conta de mim por dentro. Não era a alegria que eu sonhei em sentir um dia caso isso acontecesse. Foi aí que tudo se encaixou, tudo, absolutamente tudo fez sentido. A obsessão do Cícero, o roubo da minha presilha, o vínculo, o enfraquecimento do Rodolfo tirando o homem da casa do caminho, a calmaria repentina. Aquela coisa nunca quis me matar, nunca quis só nos assombrar. Ela queria nascer, ela queria um corpo, um herdeiro, uma âncora para se firmar nesse mundo. E estava usando o meu ventre para construir a sua casa. Aquele trabalho nunca foi de morte, foi um ritual de criação, e o mal, o verdadeiro mal, não estava mais no forro ou nas paredes, estava crescendo dentro de mim. Eu não contei a ninguém sobre a gravidez, minha barriga foi crescendo debaixo de vestidos largos e da indiferença do Rodolfo. Eu não fui a médico, não fiz pré-natal. Eu tinha pavor do que um ultrassom pudesse mostrar. Os meses se passaram numa névoa de medo e resignação. Os movimentos dentro de mim não eram chutes de um bebê normal. Eram diferentes. Eram como pressões lentas, rítmicas, como se algo estivesse se esticando, testando os limites do espaço. Às vezes parecia uma onda, algo que se movia de um lado para o outro, liso e pesado. A noite em que tudo aconteceu começou com uma chuva fina que logo se transformou numa tempestade com ventos que pareciam querer arrancar o telhado. E junto com a tempestade, as dores começaram. E a casa acordou. O barulho no forro voltou, mas agora não era um arrastar. Era um som de garras, frenético, arranhando a madeira. As luzes piscavam e logo se apagaram de vez. As janelas batiam com o vento e as manchas nas paredes pareciam pulsar no escuro, mais escuras do que a própria noite. Eu estava sozinha. Rodolfo, que tinha passado o dia todo sentado numa cadeira, olhando para o nada, se levantou quando a primeira dor mais forte me atingiu. Mas ele não veio me ajudar. Ele foi até a porta da frente, abriu o trinco e ficou ali, parado de costas para mim como um guarda. Uma silhueta escura contra os clarões dos relâmpagos. Não sei dizer quanto tempo durou. Foram horas de dor e de terror, com os sons da casa e da tempestade se misturando aos meus gemidos. E em algum momento, no auge de uma contração que achei que ia me partir em duas, tudo parou. A dor, a chuva, o vento, os barulhos. Um silêncio absoluto, pesado, como se o mundo tivesse acabado. E no meio desse silêncio, eu ouvi um som. Não foi um choro. Foi um suspiro, um único suspiro, longo e satisfeito. Quando consegui juntar forças para acender uma vela, eu o vi. Estava ali, enrolado na manta que eu tinha deixado separada. Era um menino, perfeito, de pele morena, com um tufo de cabelo preto e liso. Mas ele não chorava. Estava de olhos abertos, me encarando. E aqueles olhos... Dom, aqueles olhos não eram de um recém-nascido. Eram olhos de gente velha, de quem já sabe das coisas. A vela se apagou. E quando a manhã chegou, o Rodolfo não estava mais lá. A porta da frente continuava aberta. Isso foi há quase 1 ano. A criança, eu nunca dei um nome a ele,
cresce rápido. É quieto, sério. Ele não brinca. Passa horas sentado no chão, só observando as coisas. Às vezes eu o pego falando sozinho, mas não são palavras de bebê. É um murmúrio baixo, gutural, numa língua que não é nossa. A casa voltou a ficar em silêncio, mas é o silêncio dele agora. O Cícero e a Judite se mudaram uns meses depois do nascimento. Foram embora de repente. Venderam o sítio por quase nada. Nunca mais ouvi falar deles. Às vezes me pergunto se fugiram com medo do que ajudaram a criar ou se foram simplesmente dispensados, como uma ferramenta que já não tem mais uso. Às vezes, umas pessoas estranhas aparecem na porteira. Gente que eu nunca vi na vida. Eles não me chamam, não tentam entrar, ficam parados por uns minutos olhando para casa e depois vão embora. Ocasionalmente, eles deixam coisas no pé da cerca. Um cacho de bananas nanicas perfeitamente maduras, um passarinho morto com as asas abertas, uma pedra lisa com um furo no meio. Oferendas. Eu tentei ir embora uma vez. Juntei nossas poucas coisas numa bolsa enquanto ele dormia. Mas quando fui pegar ele no berço, ele não estava lá. O berço estava vazio. Eu entrei em pânico, procurei pela casa toda. Só quando eu desfiz a bolsa e coloquei as roupas de volta na gaveta foi que eu o ouvi resmungar no berço de novo. Ele tinha voltado. A casa não me deixa sair. Ele não me deixa sair. E o Rodolfo, eu o vejo. De vez em quando olho pela janela da cozinha, eu vejo uma figura parada lá longe, no meio do cafezal, onde a terra começa a subir o morro. É ele. Eu sei que é ele. Ele só fica ali imóvel, um espantalho humano vigiando a própria casa, o próprio filho, a própria desgraça. Ele é quem cuida de tudo agora. E eu sou a jaula. Eu não tive um filho, Dom. O que nasceu de mim foi a minha prisão. Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.